Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª videoaula da lição de adolescentes, onde nesta ocasião estaremos tratando a respeito da importância da fé. Hoje veremos como é importante para nos relacionarmos com Deus termos fé, já que a Bíblia é claríssima ao dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Mas o que é fé? Fé, a Bíblia apresenta a fé da seguinte maneira: é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nós temos certeza que elas existem. Por exemplo, você já viu Deus? Não. Inclusive, Deus é invisível. Mas, pela fé, temos a plena convicção e certeza de que Ele existe e que, inclusive, galardoa aqueles que o buscam. Como sabemos disso? A sua palavra nos diz. Daí a importância de conhecermos a palavra de Deus. A fé é a plena confiança de que Deus está no controle de tudo. Pela fé, cremos que a palavra de Deus é verdadeira. Por ela, temos a absoluta confiança de que nosso Deus é provedor, é Deus de providências. A fé também nos serve de segurança no caminho. Alguns dizem que ela é um absurdo, mas não. Ela não é sinal de falta de inteligência, tampouco sinal de falta de razão. Ao contrário, como afirma um grande teólogo, é impossível crer sem pensar. Entretanto, a fé é maior que a razão e justamente por isso, para alguns, ela pode parecer loucura, porque ela espera, como é a certeza de algo que não vemos, tanto ela espera como ela nos leva a acreditar naquilo que a razão não consegue explicar, Deus. Né? E muitos dos seus benefícios e obras inexplicáveis que ele faz. E por que a fé não é um absurdo? Porque ela vem através do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o ponto inicial da fé é a palavra de Deus. Daí a necessidade dos nossos adolescentes estarem unidos à palavra de Deus para que você possa ter fé. Fé que também é sinônimo de fidelidade, de temor e de obediência ao nosso Deus. Então, você está disposto a crer? Apesar de às vezes parecer loucura para os homens, mas com certeza, para ter um bom relacionamento com Deus, precisa-se acreditar, crer, confiar de todo o seu coração. Mas surge outra pergunta: por que a fé é importante? Olha, meus irmãos, sem fé, primeiro já ouvimos aqui que é impossível agradarmos a Deus. Também posso dizer que sem fé não dá para haver salvação. Mesmo diante de tudo que Cristo já fez por nós na cruz, não seremos salvos se não tivermos fé. Jesus Cristo pagou com a própria vida a nossa dívida com Deus e quando o aceitamos pela fé, somos salvos. Portanto, recebemos a salvação pela graça. Assim, sem fé em Jesus, ninguém poderá chegar ao céu. A Bíblia diz que Jesus nos deu a fé, isso foi dado aos santos, né? E também a aperfeiçoou. Ele fez isso tudo para que fôssemos seus amigos para sempre. Como o Senhor é bom e como o Senhor é maravilhoso. Ou seja, Deus deseja um relacionamento, uma intimidade com a gente. Por isso que nos chama de amigos e nos chama também de filhos e, além de nos dar promessas, nos deu o seu Espírito para habitar conosco todos os dias. Segundo, a fé nos impulsiona ao bem. Se você vê alguém por aí que diz que tem fé e anda fazendo o mal, ele não tem a fé bíblica.
Ele pode ter outro sentimento, mas fé não. Por quê? Porque a fé nos leva a fazer coisas boas, como, por exemplo, conversar com Deus, ler a sua palavra, falar a verdade, buscar a justiça, ser bondoso para com o próximo, enfim. A fé nos leva a fazer coisas que agradam o coração de Deus, porque a origem da fé é a palavra de Deus. Assim entendemos, através de Tiago, que a fé e as boas obras caminham de mãos dadas. Não pode faltar uma nem a outra. Por esse motivo, o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta, pois é através das obras que demonstramos a nossa fé em nosso Deus. Pelas nossas atitudes, damos testemunho do poder transformador do nosso Deus. Outra coisa que a fé é importante, a fé nos conduz ao futuro. Além de tudo isso, a fé em Deus nos leva para lugares altos na vida cristã. Ela é o portão para o futuro. O que seria de Abraão, por exemplo, Moisés, Davi, Paulo, se eles não tivessem fé? Certamente, seriam homens que nunca experimentariam o melhor de Deus. Mas, como eram homens de fé, o Senhor escreveu seus nomes na história. E, além disso, no livro da vida, né? Melhor parte, com certeza. Então, vamos seguir o exemplo deles, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, preservar a fidelidade e veremos com certeza como a nossa fé vai impactar o nosso futuro e, certamente, agradáveis a Deus, nosso nome estará lá no livro da vida, crendo e confiando nos méritos de Cristo. Terceiro e último para terminarmos, desenvolvendo a fé. Mas como eu faço para desenvolver a minha fé? É muito comum que em algum momento da caminhada cristã surjam dúvidas e incertezas. Isso é característico da natureza humana, claro. Isso pode acontecer porque o ser humano tende a se mover pelos sentimentos. E por isso, tem a necessidade de sentir alguma sensação para confirmar a sua fé. Embora os sentimentos sejam importantes para experimentarmos a presença de Deus, não podemos, porém, confundir com a fé. Fé não é a mesma coisa que sentimento. Olha isso. Esta deve estar baseada na plena confiança que temos em Deus, mesmo quando não o vemos, ou quando não o sentimos, ou quando não o percebemos de forma alguma. Devemos continuar crendo e confiando nele, porque ele é fiel para cumprir tudo o que tem dito. Ela também é confirmada pelo Espírito Santo na vida do cristão. Portanto, se apoia na segurança das Escrituras e no poder de Deus. Assim é possível ter uma experiência viva com o Deus da palavra. Então, como que eu posso desenvolver a minha fé? Primeiro, entendendo que a minha fé não é a mesma coisa que os meus sentimentos. E outra coisa importante, que é fundamental, é que a fé cresce quando nós enraizamos em nossos corações a palavra de Deus, as verdades bíblicas. Quando as verdades bíblicas são enraizadas em nosso coração, compreendidas, né? Ou seja, quando buscamos profundamente os desígnios do Pai e colocamos em prática os seus princípios, aí a nossa fé vai crescendo cada vez mais. Assim, da mesma forma que uma semente de mostarda cresce, nossa fé também deve crescer. Esse processo acontece quando a vida do crente é alicerçada no estudo da palavra de Deus e no relacionamento com o Senhor por meio da oração. Isso é extremamente importante, orar e ler a palavra, meditar todos os dias, sua fé só tende a crescer. Concluímos então dizendo que aprendemos hoje sobre a importância da fé para a nossa vida. Através dela compreendemos que Jesus nos ama, morreu por nós e um dia voltará, a fim de nos levar para junto dele para sempre. É pela fé que entendemos que ele deseja. O que Jesus deseja? Sempre o melhor para nós, e por isso devemos confiar plenamente no seu poder e em sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Creia em Deus e você verá o sobrenatural do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.